Você consegue imaginar como era viver em um mundo onde não existia Google, redes sociais ou sequer um celular conectado à internet? Pois é. Parece impossível para muita gente hoje, mas essa realidade existia até bem pouco tempo atrás. E o mais curioso, as pessoas viviam muito bem sem tudo isso. Antes da internet, a forma como as pessoas se comunicavam era completamente diferente. Não existiam mensagens instantâneas, e-mails ou chamadas de vídeo. Se você quisesse falar com alguém, tinha basicamente duas opções: ligar para o telefone fixo da pessoa ou escrever uma carta. Sim, carta de papel, colocada num envelope, selada e enviada pelo correio. E acredite, a resposta podia demorar dias, semanas, às vezes até meses. O acesso à informação, algo que hoje tomamos como garantido, era uma jornada completamente diferente. Atualmente, qualquer dúvida, por mais complexa que seja, é resolvida em segundos com uma busca no Google. Mas e antes? Antes, a curiosidade exigia paciência. Uma pergunta podia ecoar por dias, esperando o momento certo para ser respondida, o que tornava a descoberta ainda mais gratificante. A busca pelo saber nos levava por caminhos físicos, enciclopédias, livros, jornais. Quem não se lembra daquelas coleções imponentes, como a Barça, ocupando um lugar de destaque na estante? Eram um investimento na educação da família, símbolo de cultura. Eram o nosso Google offline, a nossa janela para o mundo, consultadas por todos para resolver qualquer dúvida, das tarefas escolares às curiosidades do dia a dia. Para os estudantes, a biblioteca era um segundo lar. A pesquisa era um ritual que envolvia passar horas em silêncio, folheando fichas em catálogos de madeira. O trabalho escolar era uma obra artesanal, sem copiar e colar. Cada palavra era transcrita à mão ou datilografada. Um erro significava usar o corretivo líquido, o famoso branquinho, ou recomeçar a página inteira. Era um processo lento, que exigia concentração e dedicação, mas que nos ensinava o valor do esforço e da atenção aos detalhes. O entretenimento analógico tinha um ritmo completamente diferente, uma cadência própria ditada pela paciência. Era uma experiência tátil. Para mergulhar no universo de um artista, o caminho era uma loja de discos. Ali, passávamos horas folheando as capas dos vinis, verdadeiras obras de arte com letras e créditos. Cada disco era um ritual. Tirar o vinil do encarte, colocá-lo na vitrola e ouvir o chiado característico antes da primeira nota. Era uma conexão física com a música, um momento de dedicação total à audição. Depois vieram as fitas cassete, trazendo a portabilidade com o Walkman e a arte de criar as mixtapes. Gravar uma fita para alguém era uma declaração, uma trilha sonora cuidadosamente selecionada. E quem não se lembra da emoção de tentar gravar uma música do rádio? Era uma operação de precisão. Ficar de plantão, com o dedo no botão REC, torcendo para o locutor não falar por cima do início ou do final da canção. O resultado quase nunca era perfeito, mas aquele pequeno trecho gravado era um troféu pessoal. O mesmo acontecia com os filmes. A ida à locadora era um evento de fim de semana. Famílias inteiras passeavam por corredores de fitas VHS, debatendo a escolha da noite. A sessão de lançamentos era a mais disputada, e encontrar a prateleira do filme que você queria vazia era uma decepção genuína. Só restava escolher um plano B ou voltar no dia seguinte, torcendo para que o cliente anterior tivesse rebobinado a fita. E na TV, as séries eram um compromisso semanal, sem maratonas, apenas a longa espera de 7 dias pelo próximo episódio, um teste de paciência que hoje parece impensável. Nas ruas, a vida era mais desconectada, literalmente. Se marcasse um encontro com um amigo e ele atrasasse, você tinha que esperar no local combinado. As pessoas olhavam mais para o ambiente ao redor, e menos para telas. E, por incrível que pareça, isso criava interações diferentes, mais pessoais.
mais conversa olho no olho. As notícias também chegavam de forma mais lenta. Para saber o que estava acontecendo no mundo, era preciso assistir aos telejornais nos horários fixos. Até mesmo o jeito de conhecer pessoas era outro. Sem aplicativos de namoro ou redes sociais, as relações surgiam de encontros reais. Era um mundo com menos filtros, literalmente, onde a primeira impressão vinha do olhar, do jeito de falar e do comportamento. Claro, a vida sem internet também tinha suas dificuldades, não podemos negar. Pesquisar para um trabalho escolar significava horas na biblioteca, entre fichas e enciclopédias. Viajar para um lugar novo era uma aventura que dependia de mapas de papel e da boa vontade de estranhos para dar informações. A comunicação era mais lenta, pautada pela espera de uma carta ou pelo horário certo para fazer uma ligação interurbana. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de simplicidade, um ritmo mais humano. Havia menos correria, menos sobrecarga de informações e talvez o mais importante, mais espaço para o tédio, para a mente divagar e criar. O curioso é que quem viveu antes e depois da internet pôde presenciar uma transformação sem precedentes na história da humanidade. Fomos a geração ponte. Vimos o mundo analógico, com suas texturas e sua lentidão, dar lugar a um universo digital, instantâneo e intangível. Nenhuma outra revolução tecnológica se moveu com tanta velocidade, alterando tão profundamente o tecido da sociedade em tão pouco tempo. Num piscar de olhos, o telefone público da esquina foi substituído por um supercomputador no nosso bolso. A internet mudou radicalmente nossa forma de trabalhar, estudar, se divertir e se relacionar. No trabalho, as fronteiras entre o escritório e a casa se dissolveram, criando uma cultura de disponibilidade constante. Nos estudos, o acesso ilimitado à informação veio acompanhado do desafio de navegar por um mar de desinformação. A diversão, antes sinônimo de encontros e atividades físicas, muitas vezes se tornou uma experiência solitária em frente a uma tela. E nos relacionamentos, a promessa de conexão global nos trouxe o paradoxo de estarmos por vezes mais isolados. Ao mesmo tempo em que nos trouxe benefícios incríveis, também nos fez perder um pouco daquele contato mais humano, da conversa olho no olho, sem a intermediação de um dispositivo. Então, fica a pergunta: será que, mesmo com toda a tecnologia atual, não valeria a pena resgatar alguns hábitos daquela época? Não se trata de demonizar a internet, mas de usá-la com mais consciência. Resgatar o prazer de uma conversa sem interrupções. Deixar o celular de lado durante as refeições. Redescobrir um hobby que não envolva uma tela, que suje as mãos e ocupe a mente de outra forma. Ensinar às novas gerações a alegria de uma brincadeira na rua, do tédio criativo, de esperar por algo. Talvez o segredo esteja no equilíbrio, em desligar um pouco para se conectar de verdade, em viver mais o momento presente, e em lembrar que a vida não precisa, e nem deve, acontecer na velocidade da internet. É sobre escolher ativamente quando estar online e quando simplesmente estar. A tecnologia é uma ferramenta fantástica, mas a vida real, com suas pausas, seus silêncios e suas conexões profundas, é insubstituível.